E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai terminar essa primeira etapa, né, de atividades remotas, falando um pouco sobre a parte 3, compreendendo mapas, e a parte 4, ah, sobre produtos cartográficos, nosso assunto aí da introdução à cartografia. E eu vou comentar um pouquinho a respeito dos elementos que os mapas possuem, ou deveriam possuir, que facilitam, né, a compreensão do material cartográfico. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês, né, que os mapas eles podem ser comparados a textos. Tá? E aí então a gente pode ler o mapa e compreender o que ele quer dizer, né, qual é a mensagem que ele transmite. Para isso, existem alguns elementos. Então vamos observar essa imagem aqui. Então o 1, né, é o título do mapa. Então eu olho aqui, Brasil, bacias hidrográficas. É o tema dele. 2 é a orientação. A orientação é nada mais ou menos que indicação do norte, ou dos pontos cardeais, pela rosa dos ventos, ou de um modo mais simples, por uma seta com a letra N, né, de norte. 3 fontes e outras informações, de onde, né, foram tiradas as informações que o mapa representa. Isso ajuda a dar credibilidade à informação, né? Se o mapa foi feito com base em informações produzidas pelo IBGE, por exemplo, isso dá credibilidade ao material. 4, a escala cartográfica. Vou falar um pouco da escala melhor daqui para frente, né? Daqui a pouco. E 5, a legenda. A legenda é fundamental para entender o que o mapa está representando. São os símbolos que o mapa contém. As cores, né? Então, nesse caso, eu vejo aqui diferentes cores, né? Cada cor dessa aqui representa uma bacia hidrográfica brasileira. Eu quero saber qual é essa bacia em amarelinho aqui. Eu procuro, né, pela cor amarela, e tem um número aqui que ajuda, né, um número que facilita a localização. Eu olho aqui na legenda, então eu vou ver que é a bacia hidrográfica do Rio Tocantins. Sem legenda, um mapa não serve para muita coisa. Tá? Então, cuidado, né, com a legenda, né? Deem atenção especial à legenda. E, nesse caso, né, nesse mapa, nós temos as coordenadas geográficas. A coordenada geográfica localiza no mundo, né, o objeto, o espaço geográfico em questão. Aqui eu tenho representado a latitude, né, as latitudes e as longitudes. Do cruzamento da latitude, né, medida em grau a partir do Equador, com a longitude, medida em grau a partir do meridiano de Greenwich, eu tenho uma coordenada geográfica, um endereço único no planeta Terra. Esse exemplo é um pouco diferente, é do Brasil também, mas o modo como as informações foram representadas aqui é um pouco diferente do exemplo anterior. Ao invés de cores, né, eu tenho círculos verdes, né? Então é a mesma cor para todos os círculos, só que o que muda de um mapa para outro é justamente o tamanho do círculo. E o que ele representa? População 2010. Não tem o país, né? Eu olho para o mapa, eu sei que é do Brasil, mas poderia ter população Brasil 2010. E um detalhe interessante é ter o ano, já que população é uma coisa que muda, né? Com rapidez. Em alguns anos. Então, por exemplo, se eu comparar o mapa de população do Brasil de 1950 com 2010, com certeza as informações vão ser bem diferentes. Então é importante nesse caso, que a informação muda com rapidez, informar o ano da informação, o ano correspondente. E a população dos municípios, né? Todas essas bolinhas aqui, todos esses círculos, representam municípios brasileiros. No Brasil nós temos mais de 5 mil municípios, né? Alguns bem populosos, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, outros com apenas alguns milhares de habitantes. E eu tenho uma ideia da distribuição espacial dessa população. Então, batendo o olho no mapa, eu consigo entender, né, que aqui no sudeste e na faixa litorânea do sul, né, e na faixa litorânea do nordeste, eu tenho uma maior concentração populacional
eu tenho cidades mais populosas do que, por exemplo, o interior do Brasil, aqui na região centro-oeste, e mesmo aqui na região norte. Tá? Então eu tenho uma noção da distribuição espacial da população do Brasil a partir desses círculos. Os outros elementos são os mesmos, né? 2, a orientação, uma seta para o norte. A fonte está aqui, IBGE, Censo Demográfico 2010. A escala, a legenda, e não temos as coordenadas geográficas. Eu particularmente também não gosto muito desse mapa porque parece que o Brasil é tipo uma ilha, né? Você não tem os outros países aqui vizinhos, nem o Oceano Atlântico tem. Mas, né, é um mapa como outro qualquer, né, que também transmite a sua mensagem, a sua informação. Aqui tem um assunto que é um pouco chato, que é a escala cartográfica, mas que é bastante cobrado, exigido em vestibulares e também no Enem. Todo documento cartográfico é uma redução do espaço geográfico, é óbvio, né? Então, você não tem um mapa em tamanho real do Brasil. Isso seria impossível e inútil, né? Você não tem um mapa em tamanho real de Londrina. Tá? Todo mapa ele é reduzido, é uma redução. E o que indica a proporcionalidade, né, dessa redução é justamente a escala cartográfica do mapa. A escala cartográfica possibilita representar proporcionalmente o espaço geográfico em um mapa, em um produto cartográfico. Existem duas formas de indicar a escala cartográfica, que é a numérica, aqui no exemplo, e a gráfica. Qual que é a diferença entre as duas? Elas representam a mesma informação, só que de modo diferente, né? A forma como essa informação é transmitida muda. Na escala numérica, eu tenho aqui 1, 2 pontos, 50 mil. Eu leio 1 por 50 mil. 1 é sempre 1, nunca vai ter uma escala com 2, 3, 10, qualquer outro valor, é sempre 1. E o que muda é esse número depois dos 2 pontos, chamado denominador. É importante você lembrar desse detalhe. Denominador da escala é o número que vem depois dos 2 pontos. A escala gráfica tem uma barra, um talão, né, que a gente chama essa figura aqui embaixo, e ela é graduada, 0, 250, 500, 550 métodos nesse caso. Né, é só um exemplo, isso pode mudar de escala para escala. Vou falar um pouco sobre escala gráfica depois, também alguns detalhes a mais. Sobre a escala numérica, tem uma coisa aqui que acaba causando bastante confusão, que é o cálculo, né, exercícios que envolvem escala numérica. É uma coisa relativamente simples, porque é uma continha de matemática básica, só que alguns detalhes podem dificultar o processo. Tá? Escala numérica é a relação entre a medida do espaço representado no mapa e sua medida real no terreno. Essa relação eu consigo representar ela por uma fórmula. Essa é a fórmula. E igual D minúsculo divididos por D maiúsculo. E é o denominador da escala, sabemos o que é. D minúsculo, Dzinho, é a medida no mapa, geralmente em centímetros, mas pode vir em milímetros, enfim. E o D maiúsculo é a medida real. Medida real geralmente representada em quilômetros ou metros. Tá? E tem uma outra relação que é confusa, mas que tentem prestar atenção aos detalhes, porque não é tão difícil de entender. Quanto maior for o denominador da escala, significa então que mais vezes, né, o espaço foi reduzido, menor será a escala. No entanto, maior será a área abrangida. Então, vamos olhar esse quadro daqui e dois exemplos no slide seguinte. A escala, primeiro exemplo, escala 1 para 250 mil, e o outro exemplo, escala 1 para 2.500. Qual que é a escala pequena e qual que é a escala grande? A escala pequena é aquela que apresenta um denominador maior. Então, 1 para 250 mil é menor do que a escala 1 para 2.500. Qual mapa, né, vai apresentar mais detalhes? O mapa na escala 1 para 250 mil ou 1 para 2.500?
Um mapa na escala 1 para 2500 vai apresentar mais detalhes do que o outro, porque a quantidade de vezes que o espaço geográfico foi reduzido nessa escala é menor. Foram menos vezes, né? Pensem o seguinte, né? A casa, né, de vocês, o apartamento, enfim, se vocês reduzirem ele 10 vezes e se vocês reduzirem ele 1000 vezes, qual dessas reduções vai apresentar mais e menos detalhes? É a mesma lógica, tá? Quanto mais reduz, menos detalhe apresenta. E qual vai representar, qual mapa, né, dessas escalas aí vai representar área maior e menor? O mapa que foi reduzido mais vezes vai conseguir representar uma área maior, uma região, um país inteiro. Enquanto o mapa que foi reduzido menos vai conseguir representar uma área menor, uma cidade, um bairro e assim por diante. O exemplo aqui, né? Esse primeiro mapa, os dois mapas, né, do exemplo são da cidade de Cornélio Procópio, aqui próximo a Londrina. O primeiro está na escala de 1 para 50 mil. O segundo está na escala de 1 para 1 milhão. No mapa de 1 para 50 mil, eu noto a forma da cidade de Cornélio Procópio, eu noto as ruas da cidade e noto alguns pontos de referência, onde fica a Câmara Municipal, por exemplo, da cidade. Então eu noto detalhes, que foi reduzido 50 mil vezes. O mapa de baixo é um mapa da mesma cidade, só que aqui Cornélio Procópio virou um ponto. Eu não tenho detalhe algum da cidade, só que é a localização dela. Mas eu tenho uma área maior representada. Eu tenho municípios vizinhos, eu tenho Sertaneja, Bandeirantes, que ficam ali próximos a Cornélio Procópio. Tá? Então, é um exemplo dessa relação um pouco confusa de escala cartográfica. E quando que eu uso uma escala pequena, quando que eu uso uma escala grande, qual escala que está certa e qual que está errada? Varia, tá? As escalas elas são definidas de acordo com os temas representados nos mapas, podendo ser maiores ou menores conforme a necessidade de se observar um espaço com maior ou menor nível de detalhamento. Tá? Então é meio óbvio, né? Se eu quero um mapa rodoviário, por exemplo, que mostre as conexões de estradas entre os municípios, eu não preciso ter muitos detalhes do município, eu preciso ter uma área maior representada. Então aí eu uso uma escala pequena. Vai depender da utilidade, da finalidade do mapa. E aí vem um dos principais problemas, né, do cálculo da escala numérica, que é a transformação de unidades. Muito provavelmente você vai errar a questão aí, né, que eu propus para ser entregue por causa disso, tá? Da transformação errada da unidade. Os cálculos que envolvem escalas necessitam que as unidades de medida sejam transformadas. Nos cálculos, sempre utilize os valores na mesma unidade. Não vai colocar centímetro com quilômetro na fórmula lá, né, e fazer a conta, que não vai dar certo o resultado. Precisa transformar ou tudo para centímetros ou tudo para quilômetros. As transformações podem ser feitas de diferentes modos, regra de 3, né? Eu uso essa tabelinha, confesso que até às vezes me dá, dependendo da unidade, dá uma travada, né, na cabeça na hora de fazer a conversão, mas enfim. E um detalhe importante que é o denominador da escala, o E da fórmula, não tem unidade de medida, não é centímetros, não é 1 para 500 mil centímetros, 1 para 75 mil quilômetros. Não, é 1 para 75 mil, 1 para 500 mil. Não tem unidade de medida, porque não é uma unidade de medida. Não é uma relação de proporção, tá? Não é medida. Então você nunca vai precisar transformar a escala, o denominador da escala. Muito provavelmente você vai precisar lidar com centímetros e quilômetros, né? Então, por exemplo, se você quer transformar quilômetro para centímetro, usando esse esquema aqui do lado, você vai precisar multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes por 10, o que equivale a somar 5 zeros no seu valor dado em quilômetros. Como assim? Quantos centímetros tem 1 quilômetro? Então você pega 1 quilômetro, coloca 5 zeros depois. 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Se você quiser fazer o contrário,
quer transformar centímetros para quilômetros, você vai precisar dividir por 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O que equivale a cortar 5 vezes, 5 zeros, da sua unidade, do seu valor dado em centímetros. Então vai dar 0,000, tá? Quilômetros. Essa tabela funciona para as outras unidades também, tá? Então, você quer saber quantos milímetros tem 1 quilômetro. Você vai multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por 10, o que equivale a somar 6 zeros ao valor dado em quilômetro. 1 quilômetro possui 1 milhão de milímetros. Milímetros aqui. E assim vai, tá? Então isso ajuda bastante. Pratique isso daí e caso não entenda, a gente conversa depois. 2 exemplos de atividades envolvendo cálculo de escala. Em um mapa, aqui da esquerda, né? Em um mapa de escala 1 para 300 mil, a distância entre 2 pontos é de 15 centímetros. Dessa forma, a correta distância entre esses 2 pontos em quilômetros, na realidade, é... Tá, o que ele está falando? Ele está dando aqui o denominador da escala, 300 mil. Ele está dando a distância no mapa, o Dzinho, 15. E ele está pedindo a distância real em quilômetros. Tá? Eu vou montar isso na fórmula. E igual Dzinho divididos por D. Vou isolar o D, óbvio, né? Eu quero saber. Então, se aqui o 15 está dividindo, eu passo ele multiplicando. 300 mil vezes 15 centímetros. Isso é importante se atentar a esse detalhe. Por quê? Porque o seu resultado vai dar em centímetros. Lembrando que o denominador da escala não possui unidade. Tá? Então não é necessário converter. Mas se o que você multiplicar aqui vai levar a unidade de medida. Tá? Então o seu resultado, a distância real entre esses 2 pontos é de 4 milhões e 500 mil centímetros. Tá? Mas não é isso que o exercício pediu, ele quer em quilômetros. Então você vai precisar transformar. Como vai fazer isso? Aqui é fácil, né? Então você vai transformar centímetros para quilômetros e corta 5 zeros. 4 milhões e 500, corta 5 zeros, fica que a distância real entre os 2 pontos é de 45 quilômetros. Beleza? No exemplo 2, aqui ele vai pedir outra coisa. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Isso é o Dzão, D maiúsculo. Um estudante, ao analisar no mapa, verificou com sua régua que a distância entre as duas cidades, A e B, era 8 centímetros. 8 centímetros é o Dzinho. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então ele está pedindo a escala do mapa. Tá? Identifiquei aqui o que tem que fazer. E aqui um detalhe importante. Se você jogar isso na fórmula sem transformar nada, está errado. Então transforma ou centímetros para quilômetros ou quilômetros para centímetros, o que você achar mais fácil. Mas sempre faça o cálculo com a mesma unidade. Eu preferi transformar quilômetros para centímetros, porque eu gravei lá que para fazer isso se acrescenta 5 zeros. Então, 2.000 quilômetros equivalem a 200 milhões de centímetros. Tá? Coloca isso na fórmula. E igual a Dzinho em centímetros transformado, dividido, aqui o Dzão, desculpa, né? Dividido pelo Dzinho, 8 centímetros. O resultado disso é o valor da escala, não precisa transformar mais nada, porque você já fez o cálculo com as unidades transformadas. Então o seu resultado é que a escala é 1 milhão, é 1 para 25 milhões. Esse é o resultado, 1 para 25 milhões. E os exercícios mais ou menos seguem essa mesma linha, tá? Então não é nada muito complicado, mas é importante entender e conseguir fazer isso do modo tranquilo. E a escala gráfica?
Na escala gráfica, a relação entre as medidas reais e as representadas no mapa é dada por um segmento de reta. Isso aqui, por exemplo, é um segmento de reta, tá? Em que uma unidade de medida na reta corresponde a uma determinada medida real. Quando se utiliza uma régua, obtém-se facilmente a correspondência real, sem cálculos. Nesse tipo de escala, não há necessidade de transformação de unidades de medida. Que beleza, né? Mas nem sempre o exercício lá do vestibular vai cobrar isso. Qual que é a ideia do negócio, né? Então eu tenho aqui uma barra, 0, 50, 100, 150 metros, ou isso pode estar de um jeito mais bonitinho, né? Meio quadriculadinho assim, né? É a mesma coisa, 0, 50, 100, 150 metros. Eu pegaria uma régua normal, né? Com centímetros aí, mediria, por exemplo, entre 0 e 50. Quantos centímetros eu tenho aqui? Eu não fiz exatamente, né? Mas eu teria lá, sei lá, 5 centímetros. Então, 5 centímetros equivalem a 50 metros. É uma relação direta. 5 centímetros no mapa equivalem a 50 metros na realidade. Fica fácil fazer uma atividade, por exemplo, né? Um exercício. Se você mede a distância entre dois pontos e essa distância é de 15 centímetros, você joga isso numa regra de 3 simples, né? Sei lá, vamos supor que essa distância seja 5 centímetros. 5 centímetros equivale a 50 metros. 15 centímetros equivalem a quantos metros? Você tem a correspondência direta. E a escala gráfica tem uma outra facilidade, tá? Diante da escala numérica, que é a possibilidade de ampliar os mapas sem perder a escala. Se você amplia no computador, pega uma imagem do mapa, esse mapa só tem escala numérica, coloca ele no Word, sei lá, e estica ele para ampliar esse mapa, a escala foi perdida nesse processo. As relações entre o mapa e a realidade se perderam. Se você utiliza a escala gráfica, esse problema não acontece. Por quê? Porque a escala gráfica ela vai esticar, ela vai estar junto com o mapa, ela vai esticar ou vai reduzir, sei lá, o que vai fazer, da mesma forma que o mapa todo. Então a relação não se perde. Essa é uma vantagem muito legal que a escala gráfica tem em relação à escala numérica. Projeções cartográficas. Nós já falamos sobre projeções cartográficas lá na parte histórica, né, da cartografia. Mas aqui a gente vai ver alguns detalhes a mais, né? Algumas coisas um pouquinho mais detalhadas. O que são essas projeções? Né? São técnicas matemáticas e geométricas que possibilitam representar o formato da Terra, esférico, a gente sabe que não é esférico, mas generalizando, em uma superfície plana no mapa. Então você pega uma coisa tridimensional, que é o planeta Terra, um geóide, e representa ele no mapa plano. Só que não é de qualquer jeito que se faz isso, tá? É a partir de modelos geométricos, modelos matemáticos elaborados, aí, uma coisa bastante complexa. As projeções são classificadas principalmente quanto às superfícies de projeção, as figuras utilizadas para essa projeção, são 3 básicos, e as propriedades, o que essas projeções deformam. Vou falar disso melhor. Aqui no exemplo, né, um mapa na projeção descontínua de Goode, né, uma projeção cilíndrica descontínua de Goode. Por que ela é descontínua? Porque tem esses buracos aqui nos oceanos, né? Então é uma projeção cartográfica que valoriza as áreas continentais, mas corta, por exemplo, a Antártica aqui, né? Os oceanos e tal. É uma projeção de 1916, né? E é conhecida também como casca de laranja, por causa que, sei lá, né? A galera acha que isso aqui parece uma laranja, uma casca, né, de laranja, quando se descasca ali, sai aquela coisa meio enrolada, se estica aquilo, parece um mapa, né? Sei lá. Sobre as superfícies de projeção, são 3, né? Isso não deve ser novidade para ninguém, né? O cilindro, né? Então, quando eu utilizo um cilindro para fazer a projeção cartográfica, eu planifico isso, fica com uma aparência retangular, como o mapa de Mercator, mapa de Gauss, Peters, né? São mapas cilíndricos.
Os mapas planos, eu utilizo, tipo, sei lá, vamos imaginar aqui uma folha de papel, né? O mapa planificado sai com essa aparência, parece um radar, né? Uma coisa do tipo. Então é uma projeção plana. E o cone, que é tipo um chapéu, né, de aniversário, que quando é planificado aparece com esse aspecto aqui, sei lá, tipo uma coisa que lembra uma pizza, né, uma fatia de pizza. São essas três figuras, essas três superfícies básicas, né, utilizadas na elaboração das projeções cartográficas. Todo mapa ele apresenta distorções, né? Não existe um mapa perfeito, tá? Só que essas distorções, essas deformações, elas ocorrem de três tipos principais, né? É possível então, né, que haja distorção, deformação das áreas, dos ângulos ou da forma do território, dos territórios e nas distâncias. Tá? Então, os mapas eles acabam distorcendo mais uma desses elementos do que outros. Alguns distorcem os três, né? Assim, quando esses mapas, né, eles preservam as áreas. Então, se você mede a área no mapa, essa área corresponde à realidade. Esse tipo de mapa é chamado de mapa equivalente. As áreas são equivalentes. A área do mapa e a área da realidade, a área real, equivalem. As formas, os ângulos, tá? Então, mapas que preservam as formas dos continentes são chamados, ou dos territórios, seja lá do que for, são chamados de mapas conformes, mantêm as formas. E aqueles mapas que preservam as distâncias são chamados de mapas equidistantes. E também existe um tipo de projeção chamado alifática, que não preserva nada. Ela distorce área, distorce ângulo e distorce distância. Mas isso tudo na menor proporção possível. Tá? Sobre essas deformações, esse exemplo aqui mostra um pouco disso. É uma projeção equivalente de Gall-Peters, falamos dela já, né? Ela se opõe à projeção de Mercator justamente por dar um destaque maior ao continente africano, à América do Sul, e a Europa, né, perde o seu destaque. E essas coisinhas laranjadas mostram a deformação em diferentes partes do mapa. Tá? Então a gente nota que aqui próximo à linha do Equador e até mesmo aos trópicos, né, essa região intertropical aqui, ela apresenta um alongamento das áreas, né? Enquanto nas regiões de latitudes mais elevadas, norte e sul, né, você tem um achatamento dessas áreas. Tá? A gente vai ver que isso muda no mapa de Mercator. É o mesmo esquema, né? As circunferências, e agora são circunferências alaranjadas, né? Mostram as deformações no mapa. A gente nota que nas regiões temperadas e principalmente nas regiões aqui mais polares, né? Você tem um aumento dessas áreas, tá? Então os círculos são bem maiores, né, do que os círculos aqui da região equatorial ou coisas do tipo. E aqui mais um exemplo, é uma projeção um pouco estranha, né, projeção equidistante two points, que como o nome sugere, né, mantém as distâncias reais, né, no mapa, e a deformação vai ocorrer principalmente quanto mais próximo à borda do mapa. Então essa região central do mapa apresenta deformações menores, e essa região da borda do mapa apresenta deformações maiores, né, achatamentos aqui nessas circunferências. E um exemplo de mapa que deforma tudo, né, é o mapa do Brasil. O mapa oficial do Brasil, elaborado pelo IBGE, ele é chamado de mapa, utiliza um esquema de projeções policônicas, né, muitos cones, não é um cone só, são vários, e ela é uma projeção alifática, distorce área, forma e distância.
Mas se deforma tudo, por que ela é legal, né? O Brasil é um país muito extenso, territorialmente falando, está entre os maiores do mundo aí, né? E no sentido norte-sul, né? Então, uma grande extensão territorial, norte-sul, leste-oeste. Essa projeção policônica alifática do Brasil, ela foi pensada justamente para representar melhor a região sul do país. Se, por exemplo, fosse utilizado o mapa de Mercator, a região sul do Brasil ia aparecer maior do que realmente ela é, né? E ia destoar, né? Ia ficar meio estranho se comparado ao restante do país. Então essa projeção aí acabou sendo criada para representar, né, adotada para representar o Brasil em razão das peculiaridades, né, do território brasileiro. Mas é um exemplo de uma projeção alifática com todas essas distorções que ela apresenta, né, nos três sentidos. Aí. Por fim, os produtos cartográficos. A gente vai falar de 5 produtos cartográficos. Né? Primeiro, essa questão do que é uma planta, o que é uma carta e o que é um mapa. O mapa ele é utilizado de modo genérico, assim, né, para designar qualquer produto cartográfico. Então, se olha um negócio lá, não sabe muito bem o que é, fala que é um mapa. Na prática, tem distinção, tá? É possível, então, diferenciar esses 3 produtos a partir da escala. Mapa, na escala, né, cerca de 1 para 2.000 a 1 para 10.000, a gente tem as plantas. A planta é muito utilizada em engenharia civil, arquitetura, né? Você tem uma planta de uma casa, planta de, sei lá, de uma construção, né? Então você tem uma área pequena representada com detalhes. A carta vai ali entre 1 para 25.000 até 1 para 100.000, mais ou menos, de escala, né? Você tem uma carta, é utilizada para representar cidades, municípios, né? Regiões, às vezes, dependendo do contexto, é possível representar a partir de uma carta. E os mapas apresentam escalas menores, né? Escala 1 para 250.000 até mais de 1 para 1 milhão. O mapa mundi, por exemplo, é muito maior que 1 para 1... a escala, né, é menor, nesse caso, do que 1 para 1 milhão. Então você representa uma área muito grande com poucos detalhes. Então a diferença entre planta, carta e mapa na prática é basicamente uma questão de escala. Tá? A planta fica bem nítida, né, a diferença, né, muito usado, como eu falei, na arquitetura e tal. Carta e mapa às vezes pode ficar um pouco confuso o que é uma coisa ou outra, mas é assim, não existe uma distinção precisa, né? Estima-se em relação às escalas. Alguns exemplos, mapa do Brasil, né, com as unidades aí federativas, dos estados, do Distrito Federal. Não tem muitos detalhes, eu tenho uma grande área, né, 8 milhões e 500 e poucos mil quilômetros quadrados do Brasil representados aí. Então não é um mapa muito detalhado, né? Não é um produto cartográfico muito detalhado. Eu tenho noção dos estados e das capitais e das cidades principais. Esse é um exemplo de carta de Presidente Prudente, está na escala de 1 para 50.000. Eu noto aqui, nessa mancha vermelha é o município, o entorno do município. Aqui até tem um destaque, né, para o município de Presidente Prudente. Então isso daqui, na prática, não seria um mapa, seria uma carta. E uma planta, tá? Eu não sei exatamente do que se trata essa planta. Parece um galpão, uma coisa do tipo, mas eu tenho, né, noção aqui de rua, né, arruamento, as dimensões da construção, né, coisas do tipo. Então isso aqui seria um exemplo de uma planta. Croquis é um esboço, tá, que não obedece às técnicas para a construção de mapas. O croquis não é um mapa porque não tem projeção cartográfica, não tem escala, tá? Ele é um negócio feito ali rapidamente para alguma finalidade, tipo aqueles mapas itinerários, né, que nós vimos lá na história da cartografia, comuns na Idade Média. O croquis ele tem essa função, né? Ele é um mapa mais... é um esquema, né? Um esboço mais prático. Aqui tem um exemplo de um croquis de uma parte de Valência, lá na Espanha, né? Esse aqui está até orientado, né, para o norte, vejo que está meio para o lado aqui, né?
E eu tenho umas ruas, umas construções, umas coisas do tipo assim, que não seguem um rigor cartográfico. Então isso é um croquis, é um esquema, é um esboço, né? E aí, por fim, eu peço que vocês lembrem desse nome, anamorfose. Anamorfose aparece bastante, né, em vestibulares e Enem também, tá? Do que se trata esse nome esquisito, né? É uma forma de representação do espaço geográfico em que há distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los a dados quantitativos. Eu distorço os territórios representados no mapa de acordo com uma informação, com um dado numérico. Assim, os territórios são redesenhados de forma que seus polígonos sofram deformações proporcionais a um tema de interesse. No exemplo aqui, a gente nota nessa parte de cima um mapa tradicional, população total do mundo lá em 2017. Para dar a ideia, né, de população, são utilizadas as cores, né? Então eu bato o olho, já noto destaque para a China e para a Índia, que são países aqui com mais de 1 bilhão e 300 e poucos milhões de habitantes. Eu descubro isso, né, olhando a legenda do mapa. Eu poderia representar essa informação de uma outra forma. E aí vem essa anamorfose sobre a mesma coisa, população do mundo em 2017. Só que notem que os territórios estão todos esquisitos, né? A China tá com um formato estranho, a Índia, o Canadá aqui quase sumiu, né? A Austrália também ficou um negócio, né, estranho, enfim. Por que isso acontece? Porque a área dos países, a área dos territórios, ela foi distorcida de acordo com uma informação numérica. Então é uma mistura de gráfico com mapa. Tá? Isso a gente chama de anamorfose. Ela é bastante visual, né? Se bem feita, pode ser bastante confusa também. Alguns outros exemplos de anamorfose. Esse mapa aqui é índice de mortalidade do Covid-19 no mundo, em abril de 2020. Então, tentem identificar, né, rapidamente quais são os países ou quais são as regiões, continentes com maior índice de mortalidade, né, pelo coronavírus em abril de 2020. Né? Façam esse exercício. A mesma coisa com essa anamorfose seguinte, sobre PIB, né? Produto Interno Bruto. É um índice que mede riqueza dos países. Então tentem identificar quais são os países mais ricos, quais são os países mais pobres e como que está o Brasil, né, nesse contexto, certo? Então seria basicamente isso. Aqui tem uma parte com algumas indicações de leituras, alguns sites interessantes. Eu vou destacar dois deles que eu gostaria que vocês acessassem para ver como funciona, mexer um pouco, né? O primeiro deles é esse Blocks. É um site bem simples, você clica nele lá, abre o site, ele começa a mostrar diferentes projeções cartográficas, desde projeções bastante conhecidas, que nós falamos aqui na aula, até projeções bem esquisitas, né, que existem por aí. Então ele fica alternando a imagem, não tem muito o que fazer nesse site, mas é interessante para ter uma ideia. E o outro é esse The True Size aqui, que esse é bastante legal, né, é bem interessante, porque ele abre um mapa interativo, você consegue arrastar os países por esse mapa, na projeção de Mercator. Então ele vai distorcer, né, os países lá, os países de maior localizados em regiões de maior latitude, países maiores, né, e os próximos ali do Equador mais próximos à realidade e tal. E o legal dele é que você consegue arrastar, por exemplo, o Brasil, arrastar ele lá para o Polo Norte e ver como que seria um mapa de Mercator, né? Como que o Brasil ficaria no mapa de Mercator se ele tivesse localizado lá no próximo ao Ártico. Mesma coisa com a Groenlândia, né? Aquela ilha dinamarquesa que fica do lado do Canadá, ali no leste do Canadá. Ela aparentemente é muito grande, tipo, ela não é pequena também, mas ela no mapa parece que, sei lá, é quase o tamanho do Brasil. Quando você pega a Groenlândia e arrasta ela para o lado do Brasil, você vai ver que na verdade o Brasil é muito maior. Então esse site é bastante recomendado que vocês acessem e deem uma mexida ali, né, para ver como funciona. No mais, né, quem se interessar pelas leituras,
tem algumas coisas legais que eu indiquei. Como esse assunto normalmente apresenta umas dúvidas, né? Eu vou deixar marcado, mas eu vou colocar as informações necessárias lá no Google Classroom por um contraturno na quarta-feira que vem, no período da manhã, provavelmente às 10 horas, mas eu vou confirmar e colocar a informação lá. E quem tiver dificuldades, dúvidas, não só sobre esse assunto, mas pode ser sobre outros assuntos também, entrem lá na sala que eu estarei disponível para ajudá-los nesse sentido. Então é isso, tá? Fico por aqui. Não deixem de fazer as atividades. As atividades também vão ser necessárias para contabilizar a presença e também os conceitos de vocês nessa etapa. Então é fundamental que vocês resolvam essas questões. Se tiverem algum problema em relação ao envio, formulário, qualquer coisa do tipo, me avise. Às vezes até peço desculpas, né? Tivemos alguns problemas anteriormente. Demorei um pouquinho para arrumar, mas enfim. A gente vai se ajudando aí, né? E chegando aos acordos na medida do possível. Então é isso, obrigado aí pela atenção e até mais.